Em meio às adversidades da vida, te suplicamos, ó Jesus, serenidade para nos resignarmos às nossas dificuldades, enfrentando com paciência tudo aquilo que não podemos mudar, acreditando na força da fé que produz a esperança, que um dia tudo passará. Nosso caminhar seja pleno de luz, para não nos perdermos nos caminhos das sombras. Que nossos olhos não vejam o argueiro no olho do nosso irmão, enquanto as falhas humanas nos perseguem. Nossa condição humana retrata nossa pequenez. Mantendo uma sintonia com as esferas mais altas, é possível emanar energias do bem a quantos se encontram enfermos, desamparados e aflitos. Aos que se encontram em situação de rua, encontrem um novo rumo. Envolve com teu amor aqueles que se deixaram levar pelo desespero, pelas próprias fraquezas, abreviando seus dias. Enfim, te rogamos pelo nosso planeta Terra, a fim de que possamos irradiar energias de amor em benefício de todos que trabalham pelo progresso. Gratidão, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos dar início a mais um Evangelho, o qual se encontra no capítulo 10, Bem-aventurado os que são misericordiosos, no item A Indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tenham cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censura, apenas conselho e, as mais das vezes, veladas. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que ocupado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem com os vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurai, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátemas, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O Evangelho de hoje é uma orientação do Espírito José. Na verdade, podemos dizer que a mensagem é uma admoestação. O que é isso, né? É um aviso
para corrigirmos a forma como pensamos ou como agimos. Algo bem aplicado no caso da mensagem sobre a indulgência. Porque quem de nós espíritas ainda não sabe sobre perdoar? Todos nós sabemos, é claro, mas como esquecemos disso às vezes, também é fato. Porque falar que perdoa, né, e estender a mão dizendo eu te perdoo, não é o suficiente. Até porque a mensagem nos diz que a verdadeira indulgência está alerta em nós o tempo todo, a ponto do outro querer nos atingir e nós nem sequer percebemos o que ele intenciona fazer. E isso ocorre porque a verdadeira indulgência ela não vê os defeitos alheios. E quando vê, ela não sai por aí divulgando, né? Então, aquele que é verdadeiramente indulgente, mesmo quando é magoado, ele não alimenta a mágoa. Ao contrário disso, ele tenta, na verdade, dissipá-la o mais rápido possível para que ela não ganhe força dentro de si. Quem é verdadeiramente indulgente, e se for preciso, faz é aconselhar a pessoa que tenta lhe ferir, ao invés de julgar. E se ela tem que agir com uma certa rigidez, ser severa com alguém, é com ela mesma. Se ela tem que cobrar algo de alguém, é dela mesma. Então, quem é verdadeiramente indulgente faz cumprir a admoestação do Espírito José, usar de rigor para consigo. Essa mensagem ela vai além, porque o Espírito nos diz que Jesus conhece o nosso íntimo, conhece a nossa pequenez, conhece a nossa imaturidade espiritual. E é por conta disso que Ele está sempre disposto a nos perdoar. E aí vem aquela pergunta: por que razão e com que direito eu não perdoo? Com razão nenhuma e com direito nenhum. Então a gente vai na lógica da razão fazer a emoção acontecer, perdoando verdadeiramente quem tenta nos ferir. E assim nós vamos seguindo e lembrando das palavras do Espírito José, que orienta para sermos indulgentes. Até porque a indulgência, ela atrai, ela calma, ela ergue, ao passo que o rigor, ele desanima, ele afasta e faz com que a irritação, ela perdure. Então vamos pensando nisso e pensando cada vez mais em seguir perdoando. Muita paz. Diante de tanta luz, nos sentimos devidamente harmonizados após participarmos do nosso Evangelho. Gratidão ao Mestre Jesus por nos conceder esses momentos iluminados que nos proporcionam o raciocínio lúcido na condução de nossos passos equivocados. Permita, ó Pai, a presença de amigos espirituais a fim de fluidificarem as águas do planeta, restabelecendo a saúde do corpo e da alma de quantos dela fizerem uso. Sejam adicionados fluidos curativos conforme a necessidade de cada um e segundo tua vontade. Fortalece nosso espírito a fim de perseverarmos nas ações do bem. Dá-nos a tua paz e que tuas bênçãos sejam um escudo de proteção, hoje e sempre. Assim seja.